junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, de MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, de MSD. Quando o assunto é rushar, meu nome é o mais falado. O estilo de jogar rushando já foi dominado. O que eu faço com a pistola é inacreditável. Você em cima do oponente é inevitável. Hoje eu parei pra refletir, cheguei a uma conclusão: que hoje além de pro play virei inspiração. A molecada hoje me assiste pra se motivar, vendo os capas que eu subo pra poder treinar. Nem acompanha minha movimentação. A minha SVD mais perigosa que Rambão. Você não foge de mim, nem com 10 gelos da sua mão. Minha presença é tipo a Adrange, trago a destruição. Dano vermelho aparece, você não entende nada. E quando menos perceber vai estar no chão depois do capa. Fala, mas não vai adiantar. Sente o gidão, o chanetinho ambicioso pra matar. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, de MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, de MSD. Eu tô fazendo o impossível. Ultimamente eu me pergunto se tem alguém no meu nível. Humildade sempre tive, quem conhece sabe bem. Mas quando entro pra jogar não tenho pena de ninguém. E eu mirei, já era irmão, ninguém escapa do gidão. Só com um tiro eu te derrubo, não tem outra opção. Habilidade, paciência, muito foco e agilidade. O que tu faz com a sua equipe eu faço solo versus squad. Então respeita, maior rushador do Brasil. Se cair na minha mira pode crer que vai ser kill. Não vacile na minha frente, eu sou um jogador completo, experiente, de alto nível, exterminador de insetos. Cada jogada que eu faço é sempre pensando na frente. Ultimamente eu tô um monstro, mato até de AWM. Eu mando bem com qualquer arma, não tem choro, irmão. Eu sou rei do HS, na mira padrão. Não, nós grande, eu sou gordo, pro play, fora de série. Quando eu estou no telão, só fica quem já pegou mestre. Quem me assiste tá ligado, os caras pagam papo, eu jogo até com o Bolsonaro. Eu faço com a pistola, cês não fazem de rampão. A família tá crescendo, já passamos de 1 milhão. Esse ano é tudo nosso, nós grande vai estar no topo. Respeita a lenda do capa que eu humilho nesse jogo. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, de MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, de MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, de MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, de MSD. Junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, de MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, de MSD. Quando o assunto é rushar, meu nome é o mais falado. O estilo de jogar rushando já foi dominado. O que eu faço com a pistola é inacreditável. Você em cima do oponente é inevitável. Hoje eu parei pra refletir, cheguei a uma conclusão: que hoje além de pro play virei inspiração. A molecada hoje me assiste pra se motivar, vendo os capas que eu subo pra poder treinar. Nem acompanha minha movimentação. A minha SVD mais perigosa que Rambão. Você não foge de mim, nem com 10 gelos da sua mão. Minha presença é tipo a Adrange, trago a destruição. Dano vermelho aparece, você não entende nada. E quando menos perceber vai estar no chão depois do capa. Fala, mas não vai adiantar. Sente o gidão, o chanetinho ambicioso pra matar. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, de MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, de MSD. Eu tô fazendo o impossível.
impossível. Ultimamente eu me pergunto se tem alguém no meu nível. Humildade sempre tive, quem conhece sabe bem. Mas quando entro pra jogar não tenho pena de ninguém. Se eu mirei já era irmão, ninguém escapa do gidão. Só com um tiro eu te derrubo, não tem outra opção. Habilidade, paciência, muito foco e agilidade. O que tu faz com a sua equipe eu faço solo versus squad. Então respeita, maior rushador do Brasil. Se cair na minha mira pode crer que vai ser kill. Não vacile na minha frente, eu sou um jogador completo, experiente, de alto nível, exterminador de insetos. Cada jogada que eu faço é sempre pensando na frente. Ultimamente eu tô um monstro, mato até de AWM. Eu mando bem com qualquer arma, não tem choro, irmão. Eu sou rei do HS, na mira padrão. Na nós grande eu sou gordo, pro play, fora de série. Quando eu estou no telão, só fica aqui já pegou mestre. Quem me assiste tá ligado, os caras pagam pau, eu jogo até com o Bolsonaro. Eu faço com a pistola, cês não fazem de rampão. A família tá crescendo, já passamos de 1 milhão. Esse ano é tudo nosso, nós grande vai estar no topo. Respeita a lenda do capa que eu humilho nesse jogo. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, GG, MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, GG, MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, GG, MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, GG, MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, GG, MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, GG, MSD. Quando o assunto é rushar, meu nome é o mais falado. O estilo de jogar rushando já foi dominado. O que eu faço com a pistola é inacreditável. Você em cima do oponente é inevitável. Hoje eu parei pra refletir, cheguei a uma conclusão, que hoje além de pro play virei inspiração. A molecada hoje me assiste pra se motivar, vendo os capas que eu subo pra poder treinar. Acompanha minha movimentação. A minha SVD é mais perigosa que Rambão. Você não foge de mim, nem com 10 gelos na sua mão. Minha presença é tipo a grande, trago a destruição. Dano vermelho aparece, você não entende nada. E quando menos perceber vai estar no chão depois do capa. Fala, mas não vai adiantar. Sente o gidão, rushando em dia, ambicioso pra matar. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, GG, MSD. Cola junto que eu te mostro quem é o melhor. Instinto de assassina solta cada vez maior. O gênio da M500 e SVD, GG, MSD. Eu tô fazendo o impossível. Ultimamente eu me pergunto se tem alguém no meu nível. Humildade sempre tive, quem conhece sabe bem. Mas quando entro pra jogar não tenho pena de ninguém. Se eu mirei já era irmão, ninguém escapa do gidão. Só com um tiro eu te derrubo, não tem outra opção. Habilidade, paciência, muito foco e agilidade. O que tu faz com a sua equipe eu faço solo versus squad. Então respeita, maior rushador do Brasil. Se cair na minha mira pode crer que vai ser kill. Não vacile na minha frente, eu sou um jogador completo, experiente, de alto nível, exterminador de insetos. Cada jogada que eu faço é sempre pensando na frente. Ultimamente eu tô um monstro, mato até de AWM. Eu mando bem com qualquer arma, não tem choro, irmão. Eu sou